Boa noite. 216 pessoas na sala, que delícia! Muito emocionada aqui para participar dessa travessia com vocês. O Guimarães emociona, o Guimarães faz com que a gente entre em caminho. Boa noite, boa noite. Boa noite, Aeres. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Então, vamos agora entrar num processo dessa travessia. Eu espero que vocês tenham... Meu nome é Cláudia, eu sou mediadora e curadora da Confraria da Padoca. Eu estou junto nessa travessia com a Casa Frida, que eu estou tendo um prazer enorme de produzir essa história, de partilhar essa história, de sentir... É uma coisa impressionante como isso se propaga, como vira uma onda enorme, esse sertão está em toda parte, as pessoas falam, comentam, entram, eu não li, quero ler, e aí é uma transformação. Essa leitura, de fato, mexe com as pessoas, porque faz com que a gente se depare com algo nosso. Não tem como caminhar dentro da história do Guimarães, do Grande Sertão, e não se deparar com a nossa história, não olhar para a gente, né? Olhar para esse limite que a gente tem, o que é bom, o que é bom e o que é ruim, o que é Deus e o que é o diabo, né? E o livre-arbítrio, as nossas escolhas, né? Então, isso mexe muito com as pessoas. Bem-vindos, tem um convidado especial, maravilhoso aqui, que ele topou de novo estar com a gente, que é o Odilon. Ele é um cara maravilhoso, tem uma obra extensa sobre o Guimarães. Eu vou passar agora a palavra para a Casa Frida. Eu peço a vocês, por favor, que hoje nós vamos falar, hoje as pessoas vão falar o que sentiram em relação à obra. Eu peço, por gentileza, que não entre na história da política, porque a gente perde a mão do processo. Vamos ficar na poesia, naquilo que vocês sentiram em relação a esse primeiro pedacinho da obra, tá? Que foi selecionada por nós. O começo é um pouquinho difícil, porque não tem ele vai e volta, né? Não tem uma espinha dorsal, como diz a Valnice, para a gente se agarrar. Então, de repente, na segunda parte já entra a história, né, do amor, que para mim é o que move tudo, né? Porque tudo é isso que se ressignifica toda a estrutura da nossa vida. E o Guimarães faz isso com uma maestria maravilhosa. Então, bem-vindos todos. Eu vou passar agora a palavra para a Carla, da Casa Frida, e estou muito feliz de estar com vocês. Carla, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Na nossa abertura do nosso grande encontro desse grande livro, né, O Grande Sertão Veredas. Estou muito feliz da gente estar começando, estando aqui, muitas pessoas mostrando o livro, coisa boa, vários convidados especiais aqui que a gente já conversou. Estou vendo a Regina, a Marilda, pessoal de André Xer, também não consegui ainda ver todas as carinhas aqui, mas que noite linda, a gente está aqui nessa grande abertura. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Carla Belintani, da Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda o tema do luto relacionado com a arte. E junto comigo eu tenho a Renata Catassini, a Isadora Lousa, a Marcela Seff, a Fabiana Domingues e a Paula Mandel. Nós somos um grupo de psicanalistas, né, que a gente tem clínica e pesquisa com o tema do luto. Temos atendimentos clínicos individuais também no consultório. E trouxe aqui esse tema junto com a Cláudia, que é um sonho antigo, de trazer o Grande Sertão. Eu vou começar um pouco contando um pouco do meu percurso para vocês. Eu preparei uma fala breve, também para encorajar, né, quem teve dificuldade nesse começo da leitura, que eu recebi. Eu estava até procurando a edição primeira que eu tinha, que foi um livro do Círculo do Livro, da editora Círculo do Livro, um livro muito antigo, capa dura, com letras bem pequenas, e que chegou até mim mais ou menos há mais de 10 anos atrás, uma caixa do meu falecido avô. E eu tentava fazer essa leitura sozinha, e eu ficava sempre nesses primeiros parágrafos do livro e falava, de jeito nenhum, esse livro não é para mim, eu não tenho condições de seguir nessa leitura. Eu fechava o livro, depois de alguns meses eu tentava entrar de novo, e isso levaram anos e eu não conseguia.
até que participando de um clube de leitura, né, que enfim, foi uma criação conjunta também da Cláudia comigo e com as nossas queridas que está aqui. Estou vendo só a carinha da Isabel, mas tem muitas pessoas queridas que realizaram essa travessia com a gente, e que eu consegui finalmente realizar a primeira leitura. E foi uma grande transformação, a gente ficou muito envolvido, o grupo se uniu, era um grupo menor, nós éramos em 7 ou 8 integrantes. Essa foi a primeira vez que eu li, né? E a partir de então, foi algo que a gente foi pensando, né? O quanto ficou claro para mim, na época, que o grupo facilita, né? Eu acho que é um livro que a leitura sozinho, né? Apesar de que o capinar é sozinho, a colheita é conjunto, né? Como o Guimarães fala, estamos aqui junto tentando colher esses primeiros parágrafos, essas primeiras páginas dessa grande obra, né? Que a gente tem o intuito também de trazer como uma forma também de propagar o Guimarães Rosa, né? Como grandes adoradoras desse artista, que é um verdadeiro patrimônio da nossa literatura brasileira, e é um livro que merece, sem dúvida alguma, toda uma dedicação e um empenho porque é uma obra clássica, lindíssima, e que tem todo um poder de transformação, né? Assim, se a gente conseguir caminhar depois desses primeiros parágrafos. Então, eu queria apresentar para vocês, eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade. Por acaso, eu encontrei essa edição recentemente num sebo, que é a capa originária. Essa aqui é a 11ª edição, mas a primeira edição tinha exatamente essa capa com ilustração do Poti, que foi feito juntamente com o Guimarães Rosa. Então, assim, queria mostrar para vocês, né, essa capa inicial, que tem vários desenhos muito bonitos que o Poti mandava para o Guimarães dava sugestão, e principalmente a presença do demo, né, que é um assunto que eu queria falar aqui com vocês, né, desse início. Essa versão que eu estou lendo, né, agora, acho que é a 4ª vez a travessia com vocês aqui no grupo, é a minha 4ª travessia pelo Grande Sertão. E eu queria falar um pouquinho dos primeiros parágrafos, sem me estender, principalmente nesse começo, né, desse primeiro parágrafo que vem com travessão e o nonada, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer desse primeiro parágrafo? Que já nesse começo, o Guimarães ele já anuncia que é um protagonista que está presente, né? Ele está narrando, então já tem a força da oralidade nesse travessão e o nonada, né? E esse primeiro parágrafo, que termina com a frase "o sertão está em toda parte", para mim, falando do meu ponto de vista, é como se fosse um resumo do livro inteiro, né? E o livro ele tem esse caráter circular, que por acaso é a última imagem do livro, que é o símbolo do infinito, né? É uma escrita circular que ela vai e volta, né? E algo que eu fui pensando também, que eu queria dividir com vocês, que quando ele fala desse sertão, né? E é algo que eu gostaria que a gente fizesse aqui juntos, que a gente vai abrindo esses pastos, né? Eles carecem de ser abertos, porque eles são matos fechados. Então, esses primeiros parágrafos, a gente entra num tempo em que não tem uma linearidade, não é algo linear, o passado, presente e futuro, está tudo misturado, né? E eu queria citar 2 frases que elas se repetem no livro diversas vezes. A primeira delas, ela está no 3º parágrafo, que ele diz: "Viver é negócio muito perigoso". Então, assim, essa frase ela tem variações, que depois ele vai dizer viver é perigoso, carece de coragem, mas são todas derivações dessa frase, né? Essa é uma frase que eu gostaria que vocês guardassem. E a segunda, que é no 4º parágrafo desse início, que é a seguinte: "O diabo na rua, no meio do redemoinho".
E que também é uma frase que se repete no livro diversas vezes, né? De repente ele está contando uma história, vem a frase: o diabo na rua no meio do redemoinho, viver é muito perigoso. E aí era algo que eu fico, né, nessa quarta travessia pelo Grande Sertão. Imagino que tem pessoas que já fizeram até mais, muito mais do que eu, e pessoas que estão iniciando, mas queria dizer da minha dificuldade em entender o que o Guimarães está querendo dizer com isso, né? O que é perigoso, que redemoinho é esse, né? Que ele já insere o leitor. Então, ao mesmo tempo, o que eu fui pensando é como se nós, leitores, estivéssemos participando também dessa história, né? Como se a gente estivesse ali sendo um interlocutor do Riobaldo, que é o nosso herói, nosso protagonista. E justamente essas duas frases, que depois eu vou passar a fala para o nosso querido Odilon, que está aqui com a gente, que logo depois, quando ele cita pela primeira vez o diabo na rua, no meio do redemoinho, ele traz a história da mandioca mansa e da mandioca brava, né? Então, assim, o que eu queria dizer desse comecinho é o que ele traz como questão a existência do diabo, né? O diabo existe, que história é essa de demo, por que viver é tão perigoso? Então, a gente vai escutando esse relato do Riobaldo, trazendo de uma forma também muito melancólica, no meio de uma guerra, né? Porque é um livro que já começa no meio desse redemoinho, que o redemoinho da vida, a gente pode pensar que são as guerras que a gente lida no dia a dia, né? Dessas indefinições, das coisas que a gente não sabe, do não saber, das indecisões. E aí eu penso que, nesse sentido, ele se aproxima da psicanálise, né, que tem como fundamento principal a história do mito do Édipo, que quando ele está fazendo a travessia dele, né, em busca de saber quem ele era, ele se depara com uma esfinge que oferece para ele um enigma que ele precisa resolver. E a resposta desse enigma é justamente saber o que era o humano, né? Então, eu acho que o Édipo e o Riobaldo, eles têm isso em comum, né? Pensando quando o Riobaldo nos pergunta, né? Mas o demo existe? Ele está tudo misturado? Como é que o bem e o mal coexistem dentro da gente? Né? E é justamente a essência do humano, né? Nós temos os dois lados, nós temos as polaridades, as ambiguidades, e vivemos esse redemoinho que é tão difícil, né? De fazer escolhas, de refletir. Automaticamente, quando a gente escolhe um caminho, a gente tem que abrir mão de outros, milhares, né? Ou seja, tem um processo de luto implícito em toda escolha que nós fazemos. Então, a gente vai acompanhando esse percurso do Riobaldo, que, só para eu finalizar a minha frase, ele finaliza o livro dizendo exatamente, né, casando com esse começo, que ele diz é aqui no finalzinho, que não existe o demo, existe o homem humano, travessia. Então, eu quis fazer só essa junção do comecinho do nonada, que a gente entra nesse nada, né, que é tudo, o nada que é tudo, que o Guimarães traz como enigma, né, como se fosse um labirinto, né, para o leitor iniciante. E é muito difícil fazer essa travessia, porque, de fato, ele traz um tempo completamente desconexo. Então, que bom que a gente está podendo falar aqui, né? Eu tomei esse cuidado de falar os parágrafos, que é um pouco parecido com a leitura do Freud, por exemplo, que você vai lendo parágrafos e você para, e você reflete, depois você volta, né? E é um livro que demanda também do leitor um certo trabalho psíquico, né? Da gente poder, não estou entendendo nada, mas mesmo assim eu vou continuar, né? Porque se a gente espera entender, a gente não atravessa, né? A gente não consegue fazer essa travessia. Então, eu queria trazer essa fala, falando um pouco desse comecinho que eu separei para vocês, e finalizar com uma citação que eu acho que marca bem essas páginas iniciais, dessas 50 páginas, que diz o seguinte:
o diabo vive dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Né? Então, eu acho que resume bem o que eu estava querendo dizer aqui para vocês, né? O quanto é um livro que a gente acompanha, né? Esse nosso herói Reobaldo, porque, ao meu ver, ele tem algo de épico, né? Porque justamente é um herói decadente e melancólico, tentando lidar com os lutos e com as escolhas que ele faz na vida dele. E esse comecinho é justamente o final, por isso que é tão difícil da gente entender o que ele está dizendo, né? Então, eu queria trazer essa contribuição falando dessa presença do demo, do mal, né? E o quanto isso se aproxima do enigma do que é o ser humano, né? Do que nós somos. Então, essa foi a fala que eu preparei para estar aqui apresentando para vocês e para também provocar, porque o intuito hoje é que vocês possam trazer inquietações, citações, como é que foi esse comecinho, né? Como é que cada um foi cortando, abrindo caminhos por esse mato do sertão, né? Então, fica essa minha provocação para vocês. E passo a fala agora para o Odilon Esteves, que é um artista que a gente se orgulha muito de ter, né, feito essa travessia, né, e ter cruzado com ele nosso caminho. Foi uma indicação da Marilda, que está aqui, e depois a gente vai divulgar aqui no bate-papo um evento também que eles estão fazendo, de uma travessia já de um ano, de uns seminários do Grande Sertão, que vai ser o fechamento agora no domingo. Eu vou mandar aqui o link para quem quiser se inscrever, só dizendo que esse encontro do Odilon com a Marilda, eles vão falar sobre o final do livro. Então, seria interessante quem já leu participar, porque tem um elemento surpresa do final, que seria importante a gente poder preservar, né? Pelo menos para quem é a primeira vez iniciando no sertão do Guimarães. Depois a gente vai mandar o link também do próximo encontro aqui para vocês, mas queria dar boas-vindas para o Odilon Esteves. Boa noite, Odilon. A fala é sua. Que bom ter você aqui com a gente. Bem-vinda. Muito obrigado. Você falou, para quem está lendo Grande Sertão pela primeira vez, realmente não vale a pena participar desse evento, porque a gente já vai falar do final e o impacto de ler pela primeira vez, aos poucos, é insubstituível. Então, muito bom. Foi lindo te ouvir, Carla. Eu sou ator, fiz o Reobaldo num especial que foi ao ar pela TV Record originalmente, mas aí a Record censurou o final, porque esse trecho que a Carla acabou de ler, né, que ele diz: o diabo não existe, o que existe é o homem humano. A Record não deixou ir esse final para o ar. Está muito baixo o som, alguém está dizendo aqui no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Estou te ouvindo, Odilon. Tá bom o som, tá bom, acho que tá bom. Tá bom. Mas depois eu não sei, alguém está dizendo que muitas pessoas escrevendo que está muito baixo. Vê se consegue aumentar no computador, lá nesse ícone do microfone embaixo. Eu vou tentar. Odilon, eu acho que as pessoas aqui aumentem o som de vocês no computador. Continua, Odilon, vamos ver se melhorou um pouco. Vê se melhora. Aumentou o som. Melhorou um pouco? Melhorou, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, e aí a Carla e a Cláudia me chamaram para ler uns trechos para vocês. Eu sou do norte de Minas, uma cidade chamada Novo Cruzeiro, e eu leio não só o Grande Sertão, mas a obra do Guimarães, com essa musicalidade dos velhos da minha infância, do pessoal da feira, do pessoal dos vaqueiros que trabalhavam nas fazendas dos meus tios, ou mesmo os funcionários do meu pai, ou as empregadas da minha casa, as pessoas com quem eu convivia muito. Então, essa musicalidade que não é a certa, né, mas é a que eu tenho para oferecer para vocês, é essa leitura subjetiva com esse histórico. E, bom,
a Carla já disse, a gente separou hoje um trecho dessa primeira parte que vocês estão lendo, que é a história da mandioca brava. Melhor, se a repare, pôs num chão e com igual formato de ramos e folhas. Não dá a mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca brava, que mata. Agora, o senhor já viu uma estranheza? A mandioca doce pode, de repente, virar a zangada. Motivos, não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas, vai em amargando de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E, ora, veja, a outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo de se comer sem nenhum mal. E isso? E que isso é? O senhor já viu por ver a feiura de ódio franzido, carantonho, nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz, bruto, capaz de pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico. Parece uma quiçé muito afiada por ruim desejo. Tudo. Tem até as tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas, que estragam mortal a água se estão jazendo em fundo de poço. O diabo, dentro delas, dorme. São o demo. Ele está misturado em tudo. O que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer e a alegria de amor. Compadre meu, Kelemem diz, família. De veras? É e não é. O senhor acha e não acha. Tudo é e não é. Quase todo mais grave criminoso, feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai e é bom amigo de seus amigos. Sei desses. Só que tem os depois. E Deus junto. Vi muitas nuvens. Tem duas histórias agora que são continuação dessa, exatamente a continuação, que é a do Aleixo e do Pedro Pindó. O Guimarães escreve assim. Então, mas, em verdade, ele estava dizendo, né, que o que amacia, o que vai gastando o diabo de dentro da gente é o razoável sofrer e o amor. Acabei de ler e a alegria de amor, né? Aí ele diz assim, mas, em verdade, filho também abranda. Olha, um chamado Aleixo, residente à légua do Paço do Pubo, da areia, era o homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Me agradou que perto da casa dele tinha um açudim entre as palmeiras, com traíras para almas de enormes, desenormes, ao real, que receberam fama. O Aleixo dava de comer a elas, em horas justas. Elas se acostumaram a se assim, das loucas, papapá, semelhavam ser peixes ensinados. Um dia, só por graça rústica, ele matou um velhinho que por lá passou desvalido, rogando esmola. O senhor não duvide, tem gente nesse aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. Pois impôs, o resto o senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão. Esse Aleixo
era homem afamiliado, tinha filhos pequenos. Aqueles eram o amor dele, todo, despropósito. De bem que não nem um ano estava passado de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, mas complicado. Eles nunca saravam. Quando então sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de sapiranga a rebelde. E o seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez, ou um logo e logo outro e outro. Eles restaram cegos. Cegos, sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O senhor imagine uma escadinha, 3 meninos e uma menina, todos cegados, sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Demudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas suas horas da noite e do dia. Parece que ficou o feliz. Acho que travou um pouco agora. Travou, eu acho que ele caiu. E antes Tem não era. pessoas. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte. Oi, crianças. Voltamos. Voltou, Odilon? Odilon? Paramos onde? Parou. Eu travei? Travou. Você parou quando ele fica bom, que ele tenta ficar bom, e aí ele fica bom. Isso. Parece até que ficou feliz que antes não era. Ele mesmo diz, foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva. Razão das crianças. Se sendo castigo, que culpa das ágias do Aleixo aqueles meninozinhos tinham? Compadre meu Kelemem reprovou minhas incertezas, que, por certo, noutra vida revirada, os meninos também tinham sido os mais malvados, da massa e peça do pai. Demônios do mesmo caldeirão de lugar. Senhor, o que acha? E o velhinho assassinado? Eu sei que o senhor vai discutir, pois também, em ordem que ele tinha um pecado de crime no corpo, conforme o compadre meu Kelemem é quem diz. Se a gente torna a encarnar renovado, e é o cismo que até inimigo de morte pode vir como filho do inimigo. Mire e veja. Se me digo, tem um sujeito, Pedro Pindó, vizinho daqui, mais 6 léguas, homem de bem, por tudo em tudo. Ele e a mulher dele sempre sido bons, de bem. Eles têm um filho de uns 10 anos, chamado Valteir, nome moderno, é o que o povo daqui agora aprecia, o senhor sabe. Pois essezinho, desde que algum entendimento alumiou nele, feito mostrou o que é. Pedido madrasto, azedo queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza, em qual que judia, ao devagar, de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega. Uma vez, encontrou uma crioula benta bêbada, dormindo, arranjou um caco de garrafa, lanhou em 3 pontos a polpa da perna dela. O que esse menino babeja vendo? É sangrar em galinha? Ou esfaquear porco? Eu gosto de matar. Uma ocasião, ele pequenino me disse, abriu em mim um susto.
porque passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Pois o senhor vigie. O pai, Pedro Pindó, modo de corrigir isso, e a mãe dão nele, de miséria e mastro. Botam o menino sem comer, amarram em árvores no terreiro, ele nu elo, mesmo em junho frio. Lavram o corpinho dele na peia e na taca. Depois limpam a pele do sangue com cuia de salmoura. A gente sabe, espia, fica gasturado. O menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando, carinha de ossos, encaveirada, e entisicou, o tempo todo tosse, tossura da que puxa secos peitos. Que agora, visível, o Pindó e a mulher se habituaram de nele bater. De pouquinho em pouquinho, foram criando nisso um prazer feio de diversão. Como regulam as sovas em horas certas, confortáveis, até chamam gente para ver o exemplo bom. Acho que esse menino não dura. Já está no blim-bilim. Não chega para a quaresma que vem. Ué. Então, não sendo como compadre meu Calemém quer, que explicação é que o senhor dava? Aquele menino tinha sido homem. Devia terríveis perversidades. A alma dele estava no breu. Mostrava, e agora pagava. Mas acontece, quando ele está chorando quando ele está chorando e penando, ele sofre igual se fosse um menino bonzinho. Velho, eu vi de tudo nesse mundo. Odilon, eu queria só mais um trecho. Odilon, tá travando. Tá travando. Continua, mas só um pouquinho travou. Voltou, pode falar. Pode continuar. Tá travando? Não, já voltou. Mas não perdemos nada, pode falar. Deixa eu... Esse trecho todo, o finalzinho, vocês ouviram? Velho, eu vi de tudo nesse mundo. Nesse mundo. Já vi até cavalo com soluço, o que é a coisa mais custosa que há. Essa frase é muito boa. O Grande Sertão é um livro denso, né? Mas o Riobaldo tem muito humor, ele tem umas tiradas que são engraçadas, que são... Eu escuto esse povo da roça falando. Gente, o último trecho é curtinho e eu já volto com a palavra para vocês, porque ele fala também de Deus, né? A gente está falando do bem, do mal e do mal. O Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Chegou uma coisa aqui que está instável ainda, né? Ou está dando para ouvir? Eu vi pelo chat que estava. Não, tá bacana. Agora está bem bom. Tá bom. Então vamos lá. Mas elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá o medo, pavor. Deus vem vindo. Ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho. Assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Pois um dia, num curtume, a faquinha minha que eu tinha caiu dentro de um tanque. Só caldo de casca de curtir, barbatimão, angico, sei lá. Amanhã eu tiro, falei comigo. Porque era de noite, luz nenhuma, eu não disputava. Então saiba, no outro dia cedo, a faca, o ferro dela, estava sido ruído quase por metade, por aquela aguinha escura, toda quieta. Deixei para mais ver.
Estala a espoleta. Sabe o que foi? Pois nessa mesma da tarde aí, da faquinha só se achava o cabo. O cabo, por não ser de frio metal, mas de chifre de galheiro. Aí está Deus. Bem, o senhor ouviu, o que ouviu sabe, o que sabe me entende. Eu queria ter trechos menores, mas é porque esse início boas, que eu falei para Carla, posso abusar só um pouquinho? Você pode tudo aqui com a gente, Odilon. Que lindo! Maravilha, maravilha te escutar, que interpretação, que lindo. E é bom também poder, né, escutar esse lado do humor, né? Porque não é só um livro denso sobre guerras, né? Ele tem humor mesmo, tem algo, tem muita vida, né? Tem Deus, tem vida, tem é muito bonito. Então, por favor, ó, tem um monte de gente pedindo para você continuar. O que você quiser contar mais um pouquinho para a gente, a palavra é sua. Eu ensaiei só esse pedaço para hoje, sabe? Eu não arrisco de fazer de improviso, Guimarães, porque realmente eu gasto muito tempo para ensaiar esses trechos. Mas no próximo encontro, eu acho que eu vou conseguir voltar para ler para vocês o encontro de Reobaldo e o menino no Porto. Já estou dando spoiler, né? Mas não tem problema. Vocês já, pelo menos isso não tem tanto problema dizer. Só falei de Reobaldo e o menino, né? O menino é uma coisa genérica, assim. Eu volto para poder ler esse trecho, que é um trecho realmente muito lindo também. E acho que mês que vem eu estarei livre de novo na quinta-noite e estou aqui com vocês. Vai ser um prazer poder te receber, Odilon. Que delícia, que bem. A forma como você entra no Guimarães, como você entra nos personagens. Nossa, eu vi um filme teu que conta Riobaldo e de Adorim. Que é aquilo? Fiquei encantada. Fui e voltei. Que coisa mais linda. Eu vou colocar depois no material de apoio, mas não agora, porque está lindo. Você encarna, você entra, você mergulha. É impressionante como você pega o personagem e traz para a gente de uma forma tão linda, tão gostosa. Nunca vi nada igual. Obrigada. E que bom que você vai estar aqui na próxima. Vou ficar muito feliz. Fico muito emocionada, de verdade. Muito lindo. Isso mexe, essa coisa de essa síntese, essas histórias que você trouxe para a gente é mais ou menos o livro, né? É a briga da gente limitando o que é de ruim na gente, né? É muito bacana, isso que mexe, que revira, né? A mandioca mansa que pode virar mandioca brava e a mandioca brava que pode virar mansa, né? Esses pais que querem corrigir os filhos e acabam ficando pior do que os filhos. Enfim, esse é o ser humano, é tão lindo. E é tão lindo ouvir a tua voz, é uma coisa maravilhosa. Muito lindo. Obrigada, Odilon. Obrigada, você mexe muito com a gente. E eu fiquei pensando também, só para complementar, que essas passagens, esse início do Grande Sertão, é praticamente o resumo do livro inteiro, né? Essa briga do bem e do mal, essas pequenas histórias que depois ele vai narrar a própria história dele, né? Que elaborado, que sofisticado, né? A forma que ele faz o leitor entrar nessas histórias, e você fica se perguntando, mas como assim, né? Como é que pode uma matar e outra dar vida? O Aleixo, né, ser tão cruel e ao mesmo tempo cuidar tanto dos filhos e ter amor por eles e proteger, né? E que é basicamente as questões humanas, né? A gente tem o bem e o mal dentro de nós o tempo todo, né? Eles coexistem, né? E maravilha, Odilon. Eu tentei também trazer uma fala aqui aí de encontro à sua, né? Infelizmente sem a sua oralidade maravilhosa, mas queria abrir agora para vocês, que a ideia é que a gente possa compartilhar, né? Fazer mesmo a nossa ciranda de leitura desse grande livro. Queria ouvir como é que foi, né? Quem que gostaria de dividir, né, alguma passagem, como é que está sendo esse inicinho de travessia. Eu só queria deixar só um último comentário que eu acho bem importante para falar do livro, é que ele dedica a obra a Araci, que foi a segunda esposa dele. Eu acho isso bem importante, porque
No próximo material de apoio, eu acho que seria interessante a gente conhecer a história dela. Inclusive, eles estão gravando uma minissérie da Globo que vai ser dedicado a Aracy, contando a história dela. E, enfim, a gente pode pensar, né, muitas coisas, né, dessa história do Grande Sertão, e ele dedica a ela porque ele dizia que passava horas completamente possuído pela escrita, né? A Regina está aqui com a gente também, acabei de ver essa carinha aqui, Regina, que fez parte do nosso material de apoio também do conteúdo anterior. Regina Pereira, que é do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que está aqui com a gente. Mas, enfim, queria dizer que essa obra é dedicada a ela, né? Então, acho importante a gente saber um pouquinho da Aracy, pelo menos por enquanto. Depois a gente traz mais informações. Cláudia levantou a mão. Por favor, a palavra é sua. Bem-vinda. Carla, você está sem som. Você desativou seu som. A Cláudia não está conseguindo ativar o som dela. Quem está na sala? A Marcela está para ajudar? Olha, gente, eu não consigo identificar onde está as mãos. Tenta de novo, Cláudia. Pronto, acho que agora foi. Ai, que alegria! Tudo bem, pessoal? Que maravilha estar com vocês. Odilon, agora eu vou ler o livro pensando na sua voz. Ai, que bom! Vi sua peça 2 semanas atrás na internet. Que bom te encontrar aqui. Cláudia e Carla, obrigada por essa oportunidade. Nossa, eu adoro esse livro. Mas para não perder muito tempo, uma das partes que eu mais gosto, relendo por conta desse encontro, logo em seguida tem uma parte que aí agora, depois que o Odilon fez isso, é até sacanagem ler, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: eu sou eu mesmo, vejo de todo mundo. E toda vez que eu leio essa frase, eu me lembro de uma música do Gilberto Gil que chama Lamento Sertanejo. Porque toda vez que eu leio esse livro, foram poucas as vezes, mas eu fico pensando na solidão dele, né? Que é essa solidão do sertanejo. E fora que essa é uma música que eu gosto muito. Então, agora, o Odilon, quando estava lendo, né, foi essa sensação que eu tive também, assim, eu sou assim, né, eu penso isso, não importa se o senhor discorda ou não, essa é uma situação que eu não me importo muito, como a solidão de todo sertanejo, né? E aí eu queria dizer isso, queria dizer que eu me lembro dessa música do Gilberto Gil. Obrigada por esse encontro, por essa oportunidade de estar com vocês. Tenho certeza que eu vou sair melhor. Cláudia, que relato bonito. Até, inclusive, essa música, que é lindíssima, né? Lamento Sertanejo, ela está na nossa playlist também do Sertão, que nós colocamos. Então, muito bom te ouvir. Que bom que você está aqui com a gente. Depois eu vou passar aqui para vocês, não sei se vocês tiveram acesso à playlist e quiserem sugerir também, adicionar músicas, vai ser bem-vindos para a gente participar junto e trazendo músicas de cada um. É maravilhosa essa música, é muito linda. Obrigada, Cláudia. Nós temos também a Cláudia Pedrosa, que estava falando antes. Cláudia, você quer falar? Depois a gente passa. Eu quero primeiro pedir desculpa, porque eu esqueço que tem muitas Cláudias, né? Então, eu acho que eu sou a única, imagina, desculpa. Desculpa, Xará, eu acabei falando. Bom, assim, não é a minha primeira travessia, né? Enfim, né? Já li algumas vezes, eu tenho várias edições, porque cada vez eu pego uma outra edição e eu vou ganhando de presente. E eu quero dizer assim que eu nunca mais vou ler Grande Sertão Veredas sem ouvir a voz do Odilon, né? Eu acho que isso é uma marca, assim, né? Ele trouxe uma personalidade para Riobaldo. O Riobaldo agora tem voz. Eu acho isso maravilhoso. E com a voz vem toda a musicalidade, a sonoridade que é tão típica dessa região e que só numa leitura pobre como a nossa fica perdido.
e tem vários gêneros textuais no meio, até um momento que o Odilon pudesse ler algum trecho em que há uma mistura e tem uma cantiga no meio, tem alguns momentos assim, acho que seria fantástico, porque essa marca eu vou levar para sempre, assim, e eu queria dizer isso. É um prazer, assim, é um privilégio, me sinto privilegiada de estar fazendo essa leitura com vocês todos. Obrigada, Cláudia, que gostoso. Nossa, como marca, né? Como se insere na nossa memória poética. A tua voz também vai ficar para mim sempre, Odilon. É gostoso isso, muito gostoso. É muito bom partilhar. Que bom te ouvir. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, pelo carinho. Obrigada. Acho que agora é a Leila. Eu estou sem muitas... É a Leila que está na sequência, Carla? É isso mesmo. A Leila, depois a Maria Cristina. Tá bom. Tá. Leila, a palavra é sua, bem-vinda. Oi, Cláudia. Tudo bem? Saudades. Carla, tudo bem? Saudades também. E pessoal da Padoca, boa noite. Só um comentário muito breve. Acho que esse trecho, né, inicial, muito intenso, muito lindo, né? Muito lindo, inclusive pelas descrições que ele faz. E você tem que se deter um tempo bastante grande para poder apreciá-las e não correr o risco de passar numa leitura, vamos dizer, dinâmica. Então, a primeira coisa, eu não achei que é incompreensível, eu acho que ele deve se tornar incompreensível em termos de que a pessoa tenda a ler muito rápido. Eu acho que a pessoa tem que ficar, né? E ficando em cada trecho. E assim, dentre muitas coisas que me ocorreram, né? Da personalidade do Riobaldo, fantástica. Para mim, ele é um filósofo, né? Ele é um filósofo no sentido em que ele se indaga, né? É muito bonito isso. Ele se indaga a respeito tanto das coisas mais triviais quanto das coisas mais complexas, como o amor, não é? Então, as descrições que ele faz da proximidade com o Diadorim são belíssimas, né? São extasiantes. E também dos entraves, né, entre o bem e o mal. Ele se descola, mas a todo momento ele está voltando, né? Enfim, e até tem um trecho bastante intenso, onde ele fala, bem, tudo sai lá do fundo, né? E essas personagens, né, os demônios, eles estão habitando por aí, né? Até que eles, numa determinada batalha, voltem todos lá para dentro, né? Mas, nesse aspecto de filosofar, além disso, eu acho que ele é um herói ético, que pelo menos é o que se depreende, né, desse primeiro trecho. Ele tem uma ética, né, que ele constrói a partir dessa reflexão. Né? Cada situação que ele descreve, por exemplo, a que o Odilon retratou, né, dos meninos, né? Ele observa, ele vivencia e ele extrai, né, disso uma ética onde ele condena, não é, aquilo que ocorre. Enfim, os pais, no intuito de corrigir, os pais começam a ter um gozo com essa perversidade, né, de espancar esse menino a todo momento. Assim, o que eu achei também importante, e eu até procurei dar uma olhada, mas eu não tive tempo para me deter nisso. Eu acho que tem uma questão da geografia, que ela é muito importante, e me ocorreu o seguinte, se a gente também não entender um pouco, né, da geografia, pelo menos, e até entender o que são essas veredas, né? Tem o sertão, tem a montanha, né? Tem todo a mantiqueira que está ali, e tem as veredas, né? Que é por isso que chama Grande Sertão Veredas, inclusive esse rio, né, o Urucuia, parece que é muito importante e central, né, dentro desses seus afluentes.
Acho que assim tudo muito rico. Acho que assim tem um sem número de situações, um sem número de personagens. Então, o que eu concluo é que, enfim, para mim foram os elementos centrais que me ficaram, né, dessa primeira leitura. Ele, enquanto filósofo, né, alguém que se indaga, que reflete a partir de vários elementos e que se permite, né, exatamente um questionamento a respeito de tudo, tanto das coisas mais simples até as mais completas, né? Ele, enquanto um herói ético, não é? Ele tem nada de impulso, pelo menos até aí, não é? Tem uma ética, né, em relação às coisas todas. E, para mim, ficou uma grande interrogação sobre essa questão da geografia como um elemento, pelo menos eu senti uma necessidade até de compreender melhor, até para poder me situar, né? Então, sei lá, vou dar uma olhada aí o que eu encontro de mapas, de coisas, dos rios, inclusive das tais veredas, né? Agora, a riqueza de personagens, e assim, são tantos, né, nesse trecho, que eu acho que tem uma necessidade até de rever. Muito bom, muito obrigada, um privilégio e um prazer muito grande ouvir o Odilon. Obrigada, Leila, obrigada pela presença. Gostoso de te ouvir, obrigada. Maria Cristina, a palavra é sua agora. Bem-vinda, boa noite. Está sem som ainda. Tá, obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo de uma ciranda de leitura e eu estou assim, felicíssima por ter descoberto vocês, né? E poder participar. Eu gostaria só de comentar com vocês a experiência que eu tive. Como eu moro em Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui, eu decidi participar de caminhadas. Aqui tem muitos grupos que caminham pelo interior, né? E eu tive a sorte de conhecer um grupo e nós fomos até Cordisburgo, e onde eu conheci alguma coisa mais sobre Guimarães Rosa. Eu nunca, na verdade, eu nunca li. Comecei a ler o livro algumas vezes e parei, mas eu conheço a história, né? E isso, de certa forma, quando a Carla falou também que tentou ler várias vezes, né? Isso aconteceu comigo também. Algumas vezes eu tentei ler, mas não prosseguia. E depois eu comecei a ficar assim, bastante interessada no livro, na história, em ler realmente, depois desse passeio que eu fiz. E em Cordisburgo, vocês devem saber, tem um projeto, né? Eu creio que é entre a prefeitura da cidade e um grupo, né, que eles estudam as obras de Guimarães Rosa, e eu tive essa oportunidade de ouvir jovens, né, relatando, contando a partes, né, da história, assim como o Odilon fez, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo, foi uma das coisas assim que me emocionaram demais, e eu estou adorando, né? E me sentindo assim bastante fortalecida no sentido de fazer essa leitura, né? Entendendo realmente o que eu estou lendo, né? E, de certa forma, também prestando bastante atenção, com calma, como disse a nossa colega, né, anteriormente, e me atendo a essas passagens e refletindo sobre elas. Tá? Então, eu queria agradecer e espero, né, continuar. Eu tenho certeza que eu vou continuar, porque eu estou me sentindo apoiada, fortalecida, né, porque em grupo realmente é mais interessante e é mais fácil, né? Então, é isso.
tá bom? Obrigada, Maria Cristina. Não desiste, não é difícil de ler, a gente tem que se entregar, Não. vida, tem que se deixar levar. É muito gostoso. E a gente estava até pensando depois, de quando acabar a história, a gente fazer uma caminhada também, mas isso ainda está... Vamos esperar. Fala, Carla. Fala. Isso que eu ia falar também com a fala da Maria Cristina, né? Porque eu estava tentando achar aqui no comecinho, acho que é logo em seguida, quando ele fala de André Quisser, ele faz um convite, tem que ir lá ver, né? Isso. Situar, né? Então a gente tá com... E isso é maravilhoso, né? Do Zoom, que a gente consegue conversar com pessoas de Belo Horizonte, pessoas, né, do Nordeste, pessoas do Sul, né? A gente está aqui junto. E a ideia é que quando a gente estiver finalizando esse livro no ano que vem, a gente consiga organizar uma viagem para fazer esse percurso, né? Para ir conhecer o sertão. Então, é muito bom te ouvir, Maria Cristina. Vamos ler juntas com a gente. Não é fácil, é difícil, mas é muito bom a gente poder, né, sentir que vocês se sentem acolhidos para seguir na leitura e, quem sabe, fazer essa travessia mesmo, né, de caminhar pelo sertão do Guimarães Rosa. Né? Nossa, isso vai ser maravilhoso, muito bom. Tá? Eu agradeço. Muito obrigada. Nós Leia, e tem, acho que a Regina que não está conseguindo levantar a mão, mas depois a gente... chama. E tem a Lúcia depois, que tem que chamar também. Leia, boa noite. Bem-vinda, Leia. Olá, boa noite a todos. Cadê a Cláudia? Cláudia, não estou te vendo. Onde está tu? Aqui. Agora te achei. É muita gente, né? Onde está tu? Tá bom, né? Onde está tu? É que eu já estou no Guimarães, entendeu? O Guimarães criou um português que é só dele, então eu também vou criar o meu português aqui. Onde está tu? Eu acho assim, quero falar... Eu já li, claro que não é a minha primeira vez, né? No Grande Sertão, eu já li algumas vezes. Acho que todo mundo já falou, né? Até agora o básico, que é a ambiguidade entre o bem e o mal. As várias vezes que ele pergunta, né? O demo existe realmente? E daí ele diz, mas se não existe, como que o Hermógenes fez um pacto com ele na encruzilhada? Então, né? Tem sempre essa dúvida, essa coisa dentro da gente. Mas eu queria falar um pouco do amor dele por Diadorim, assim, que eu acho o livro uma poesia, todo ele, assim, eu acho uma poesia do princípio ao fim, assim. Então, essa coisa do amor dele por Diadorim, porque existe uma coisa de... Ele quer o Diadorim, toca no braço dele, ele tem a sensação, mas daqui a pouco ele tem que se afastar, porque até então o Diadorim para ele é um homem, né? E como que um jagunço não passa pela cabeça o jagunço se apaixonar por um homem, né? E ter uma relação com algum outro homem. Então, essa coisa dele, da paixão por Diadorim e, ao mesmo tempo, a coisa de estar sempre recuando, né? Ele tem ciúmes de Diadorim tem ciúmes dele, né? Quando ele sai com aquela... Quando ele encontra aquela prostituta que tem a mãe que vê a Inhozinha, né, a prostituta, e que o Diadorim fica com ciúmes e tudo. Então, essa relação é muito bonita, assim. Eu vejo, porque Diadorim fez o Riobaldo gostar da natureza, gostar dos pássaros, gostar das borboletas, admirar o que tem de belo, porque Diadorim é doce, e ao mesmo tempo Diadorim tem um ódio do princípio ao fim, que é o rancor pela morte do Joca Ramiro, o pai dele, né? Então, essa dualidade também da docilidade de Diadorim, com todo o rancor e o ódio que ele guarda dentro dele pela morte do pai e por querer vingar de qualquer forma essa morte do pai dele, né? Que a gente observa em todo o livro que era um homem super honrado, um homem super correto, um homem e que foi morto pelas costas. Eu vou ler uma frase bem rapidinha, assim, que eu acho muito bonita, que é até um trecho do livro super conhecido, assim, que a gente lê em muito lugar, mas que o Diadorim, o Riobaldo fala, e eu acho muito bonito.
Bom, eu sublinhei praticamente todo o livro, né? Então eu preciso achar aqui, mas eu vou achar. Eu juro que eu deixei na página que estava. Abracei de Adorim, como as asas de todos os pássaros. Eu acho isso muito, muito bonito, assim como vários outros textos, né? Então, por isso que eu acho o livro pura poesia, assim. Então, além dessa ambiguidade do bem e do mal que a gente tem o tempo todo dentro da gente, né? Tem toda essa coisa da paixão por Te Adorim, e dessa coisa tá, e o que eu faço, né? Como me apaixonar por um homem. E ele até comenta, né, que os jagunços não são de conversar muito, e ele e Te Adorim ficavam conversando o tempo todo. Mas nenhum jagunço ousava falar nada da relação dos dois, porque era uma coisa assim, ok, está estabelecido que os dois têm essa relação. Então, acho que é isso. E adorei essa ideia da gente fazer uma viagem, todos juntos, no ano que vem. Eu vou estar com certeza. Obrigada, Leia. Obrigada. É bom te ouvir. Olha, é muito bacana essa coisa. A poesia brota de todos os lados. É tão lindo, parece uma cascata. E aí você vai mexendo nas pedras, nos caminhos, nas histórias. Qualquer frasezinha, qualquer página que você vira, você acha um encantamento. É muito lindo. Obrigada pela presença, Leia. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Ivani, bem-vinda, Ivani. Que bom que você está com a gente. É um prazer enorme sempre estar nessa ciranda, nessa roda de pessoas maravilhosas, né? Principalmente lendo Guimarães Rosa, que para mim é um imã, eu não consegui mais parar de lê-lo, né? Enfim, eu começo com a palavra nonada, que a Claudinha já colocou, né, que é o nada. E isso me remeteu à filosofia existencialista. O nada é um conceito que tem sua origem na angústia vital dos seres humanos. E penso que Reobaldo ele recorre às lembranças, né? O mundo passado, para buscar refúgio dentro de si. Então, ele faz um balanço, né? É o tempo da memória, do meu ponto de vista. E aí, a página 19, para confirmar, ele diz: mas minha velhice já principiou, errei de toda conta, e o reumatismo? Lá, como dizem nas escovas. Então, assim, ele levanta vários problemas, né? O problema do diabo, que percorre o livro todo, e que a Cláudia, né, ela finalizou, né, com a frase: existe é homem humano, né? Travessia, que são as passagens da vida, né? E aí me remeteu também humano, demasiadamente humano, né? Eu não sei se eu posso falar, então, na verdade, o diabo não existe, né? Somos humanos, demasiadamente humanos. É lindo, e eu espero estar com vocês esses 10 meses e também fazer parte dessa viagem que vocês estão pretendendo fazer. Obrigada, obrigada mais uma vez. Ivani, vai ser tão bom ter você com a gente na viagem. E é curioso como a Cláudia e eu nos misturamos mesmo, como esse começo do livro, né? Fica a Carla, a Cláudia, é bem o que a gente lê, né? Nesse começo que fica tudo misturado, mas a ideia é que a gente faça mesmo essa travessia, e vai ser muito lindo a gente poder, né, ir juntos e fazer esse registro do lugar. E que bom te ouvir, muito bom te ouvir, Vani. Obrigada, viu? Agora tem a Gisele. Gisele, por favor. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Não sei se estão me ouvindo. Tá ótimo o som, Gisele. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla, né, por proporcionarem essa travessia. Eu tentei ler Guimarães, né, na minha adolescência e não foi para frente. E aí comecei a ler com um grupo de amigas, uma delas até está aqui, de Belo Horizonte, e o grupo é constituído por
várias pessoas mineiras, né? Então, a leitura ficou tão bacana, e aí vendo, né, escutando na voz do Odilon, assim, ainda mais emocionante. Então, assim, eu fiquei emocionada, muito emocionada, e achei vocês no Instagram, e não podia perder essa travessia, né? Então, assim, eu estou encantada, como alguém falou, realmente o livro, ele é poesia e filosofia do início ao fim, né? No início, eu queria compartilhar algumas coisas, acho que foi a Ivani que falou do Diadorim, alguém falou, né? E aí ele fala, eu achei essa relação tão linda, que ele fala, mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como por nunca ninguém eu tinha sentido. Então, assim, coisas tão simples, né, que ele fala com tanta filosofia, e quando me chamou muita atenção que eu ia falar com vocês, porque muitas coisas já foram faladas, na primeira página, quando, logo no início, né, que ele fala, o sertão está em toda parte. Eu parei aqui, fiquei muito presa nessa frase, porque o sertão é aridez e beleza, né? Então, aí ele já dá o tom do bem e do mal, desse contraste de Deus e o diabo, da bondade e da ruindade que todos nós, né, estamos nessa luta. Então, quando ele fala viver é um negócio muito perigoso, gente, quanta sabedoria nessa frase, né? E mais um pouquinho à frente ele fala, viver é um descuido prosseguido. Então, assim, é de uma emoção, um livro, assim, de uma riqueza, né? E realmente não dá para fazer uma travessia só, temos que fazer várias, porque eu acho que cada vez que a gente lê, a gente tem um novo olhar, né? Eu lendo com as meninas, me emocionei, e aí eu relendo aqui para o encontro, eu já tive outros olhares, e com vocês trocando, né, olhares, assim, eu acho que essa travessia vai ficar muito mais rica. Obrigada, Cláudia, Carla, Odilon, volte sempre. Escutar Guimarães na sua voz é maravilhoso, muito emocionante. Obrigada, pessoal. Feliz de estar aqui também. Obrigada, Gisele, obrigada pelo carinho, muito gostoso te ouvir. A gente tem que estar junto nesse processo e propagar, né, a literatura. Falar de Guimarães, não, cada um tem uma sensação, justamente como a Carla falou, ela é linear. Cada vez que a gente passa pelo processo, a gente passa de forma diferente. E às vezes a gente passa pelas mesmas experiências na vida da gente, pela mesma história, e a cada história é um olhar. É uma experiência diferente, a gente vai crescendo com isso, é maravilhoso o trabalho. Obrigada pela presença. Débora, a palavra é sua agora, né? Boa noite. Débora? Acho que tem que ativar o áudio, Débora. Débora, não, mas eu não estou conseguindo ativar. Débora, você consegue ativar seu áudio? Alô, desativei. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma amiga minha que está aqui presente, aqui indicou. Estou encantada, comprei o livro, adorei conhecer, assim, eu moro no Rio, né, a Padoca, estou encantada também com o trabalho deles, essa proximidade com vocês, e estou nessa viagem, quando vocês materializarem ela o ano que vem. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada pela presença. Obrigada por fazer parte também. Agora, o nome está Vitor. É Vitor Beltrão. Ah, Raquel! Raquel, olha só! Desculpa pelo nome trocado, mas entrou assim, e o Odilon já estava lendo, e eu falei, vou assim até o final, e depois eu entendo por que está com outro. Estou aqui. Eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer o Odilon, gente, que coisa mais linda, né? É, assim, emocionante. E ele pegou um trecho, né, o trecho da mandioca, que me emocionou, me pegou profundamente quando eu estava lendo para a gente chegar aqui hoje, de uma forma que não tinha me pegado da primeira vez que eu li, né?
Então, dizendo aí das diversas travessias que o livro proporciona. Mas o que eu queria dizer aqui é de uma coisa que me pegou com o nome, né? Grande Sertão Veredas. E aí, eu escutei vocês falando da geografia. E eu sou do Goiás, né? Então, lá a gente também tem Grande Sertão e Veredas. E aí eu fiquei pensando, né, do quanto ele já está dizendo da ambivalência presente nessa geografia, né? Se você for parar para pensar, não sei se todo mundo tem noção do que são as veredas, mas as veredas são grandes veios, fundos, né, no meio de um sertão árido, aonde tem vários buritizais e ali corre água, né? Você pensar num grande sertão árido, aonde nessas veredas corre água. Então é muito emocionante desde a capa do título, que traz essa ambivalência que vai percorrer o livro como um todo, né? Então eu queria mais compartilhar um pouco dessa ambivalência que ele traz da própria geografia, que eu acho muito lindo, né? Não é à toa que ele percorre o livro nesse lugar e traz esse título. É isso. E muito obrigada por todos e todas estarem aqui. Era isso que eu queria compartilhar. Raquel, eu queria também dizer, né, Raquel é uma parceira nossa aqui da Casa Frida, a gente estuda juntas, a Frida está com a gente desde o começo, que coisa boa te ouvir. Eu só queria fazer uma pequena contribuição, que o título original do Grande Sertão, na verdade, ele vinha da coletânea do Corpo de Baile, e o título original chamava Veredas Mortas, e que depois, que na verdade seria uma continuação do Corpo de Baile, e aí depois ele resolve tirar dessa como sequência e fazer um livro próprio, que aí ele muda o nome para Grande Sertão Veredas. Então, se a gente pensar Veredas Mortas, ele tinha dado um título inicialmente muito mais triste, né, com a prevalência da morte, da guerra, e algo faz ele mudar, que ele muda para essa maravilha, né, que tem esses 2 pontos, né, que dá um certo estranhamento também, né, Grande Sertão, 2 pontos, Veredas, né, então, que traz bem essa dualidade, né, de vida, morte, da seca, com um lugar com mais vida, com alento, né, um lugar que a gente consegue ficar, né, com um pouco mais de saúde, e um lugar que a gente está um lugar mais árido, né? Então tem essa dualidade já no título do livro. Mas, enfim, é mais como curiosidade. E muito bom ter você, Raquel, com a gente, viu? E, cara, eu fiquei pensando aqui, né, nessa palavra nada, que eu esqueci o nome de quem foi que trouxe aqui agora mesmo na fala, né? E eu fiquei pensando o quanto essa palavra nada remete também a um furo, né? A algo vazio, nada. E aí, quando eu vejo esse título e penso nesses 2 pontos e veredas, eu fico imaginando também esse furo, né? Porque é isso, a vereda as veredas, elas são furos no meio de um sertão árido. Só que são furos onde jorra água. Então, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Que bom, Raquel, você está aqui. Muito bom, exatamente. Tem muitos comentários aqui no bate-papo. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo levantar a mão, mas tem uns relatos bem bacanas do Carlos também aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, depois vocês escrevem aqui para a gente, que a gente tenta levantar a mão de vocês, tá bom? Fábia, por favor. Bem-vinda. Oi, boa noite a todas as pessoas que estão aí. Vocês estão me ouvindo, né? Olha, eu sou paraibana e moro aqui em Salvador há mais de 30 anos. Eu conheci a Padoca recentemente
e fiquei encantada e adorando participar de tudo que ela oferece. E quando eu vi sobre Grande Sertão Veredas, a Casa Frida, eu me encantei. Eu nunca li, é a primeira vez que eu estou me aproximando dessa obra, e me instigou, porque é muito difícil de entender, é muito difícil, é uma coisa, eu disse, meu Deus, eu preciso participar disso, porque eu adoro esses desafios, assim. Nem comprei o livro, mas eu vou providenciar isso. Uma coisa que eu quis falar pelo seguinte, eu só estou ouvindo, mas diante de como o Odilon fez, eu entrei, vi o menino apanhando e disse, meu Deus, por que esses pais fazem isso? Meu Deus, que coisa horrível. Eu entrei na história totalmente, e de tudo que vocês falaram aí, uma coisa que ficou na minha mente foi a faca. Deus é manso, ele vai de mansinho e destrói as coisas mais duras, né? Mais ou menos isso que eu entendi, com aquela água mansa, preta ali, de plantas, destruiu o ferro e ficou só o cabo. É assim que, acho que ele foi isso, o Reobaldo, né? Deus é assim. Eu disse, nossa, que coisa profunda, realmente preciso desse grupo mesmo para ler, estou adorando participar de todas as... mais uma coisa que eu incluí na minha vida aqui nessa pandemia, tem tanta coisa que eu estudo pra caramba. Adoro ler, faço poesia no Instagram, porque quero, vou lá, Poesias às Quartas, leio poesia, canto desde criança, então a arte e tudo para mim é super importante e só me complementa. Eu fico muito feliz com esse grupo todo, estou muito feliz de conhecer a todos, muito obrigada por tudo que vocês fazem. Continue aí. Qualquer dia eu conheço Minas, eu não conheço ainda não. Aliás, fui cantar no coral em Belo Horizonte, cantei lá num festival que tem importante, acho que internacional, de coros, e foi fantástico, mas eu só conheci Belo Horizonte mesmo, mas foi massa, adorei cantar lá. Então, obrigada, é um prazer a todos, e vou continuar, quero participar. Obrigada, Fábia, que gostoso, que bonita, bonito relato, né? Cada um pega um pedacinho da história e fica, aquilo fica tatuado na gente a vida inteira. Obrigada por fazer parte, obrigada, uma delícia te ouvir. Márcia, você bem-vinda, Márcia. Olá, boa noite. Boa noite. Sou eu mesma, Márcia? É Porque você, tem Márcia, vários. isso é você. Cláudia, ter conhecido você e a Confraria das Lagartixas há alguns anos foi um dos maiores presentes da minha vida. E agora poder participar, e eu participei algumas vezes no presencial, né? Então, muito importante. E agora, estar fazendo parte dessa travessia, eu não tenho palavras para te agradecer a Carla, agradecer a todos que estamos juntos nessa travessia. E eu não vou me atrever a falar da obra, porque ainda não me sinto com competência. Eu quero contar só um pouquinho da minha experiência desse início de leitura. Eu já havia tentado ler poucas vezes, mas sempre abandonava. E quando vocês propuseram, eu pensei, nossa, é um desafio, é agora, eu confio na Cláudia, sempre foi tudo tão maravilhoso, eu vou. Então, eu aceitei assim como um desafio, mais um desafio da minha vida e que eu iria vencer. E com esse imbuído assim, desse afeto, dessa emoção, e depois de ter ouvido o Odilon na primeira reunião, eu entrei no sertão tão afoita, esperando encontrar um Odilon, entendeu? E eu fui entrando, e eu fui me machucando, e eu fui sofrendo, e aquela aridez, eu pensava, eu vou embora, eu vou desistir, chega, acho que... E eu falava, não posso, eu tenho que continuar. E eu cheguei a pensar tanta coisa, eu falava, não é possível que as pessoas gostem tanto desse livro, cadê essa poesia? Eu não consigo entender nada. A primeira página e a segunda achei lindo, depois eu não conseguia entender nada com nada. E aí eu falei, por que as pessoas gostam tanto? Pensei tanta coisa. Falei, mas eu vou continuar, é um desafio. E daí, assim, eu não sei ainda
contar direito qual é o meu sentimento. Apaixonamento, e fazia tanto tempo que eu não me apaixonava assim por algo, encantamento, emoção. Eu paro nas frases e gostaria de ter tempo de ficar ali pensando naquilo e guardar tudo aquilo, não só no coração, não só no afeto, mas também na memória. Determinadas frases que são assim de uma sabedoria infinita para a vida. Então, eu quero muito, mais uma vez, e continuar agradecendo muito a você, a Carla, ao Odilon, a todos, porque tem sido assim maravilhoso, uma experiência linda, e acho que o meu momento de ler o Grande Sertão era esse momento mesmo, junto com vocês. Então, para mim é um privilégio estar lendo pela primeira vez e acompanhada de todos vocês. Então, muito, muito obrigada. Tem sido maravilhosa a experiência. Obrigada, obrigada. Beijo no coração de vocês. Ah, que delícia, Márcia, que coisa boa de saber. No começo dá vontade de fugir mesmo, mas que a vida viver é difícil, é perigoso, né? É confuso. E de repente o sertão está em todo lado, né? A gente fica perdido no processo, quanta maldade. E de repente a gente descobre que isso pode estar dentro da gente. É isso que mais apavora, né? Mas a gente tem a opção de discernir e de perceber que a gente pode fazer uma escolha, né? São as veredas, que cada um tem uma noção do que a Raquel trouxe a história de uma outra vereda para mim, que eu também não conhecia, e está lindo o teu depoimento, dá vontade de fugir mesmo. Às vezes a gente não quer nem encarar, fala, como é que eu vou encarar isso aqui agora? Bacana, precisa ter coragem para ir. E você está tendo, bacana. E eu acho muito interessante porque, assim, além da leitura e as reflexões todas, de uma certa forma, a palavra, né, seja oral ou escrita, eu acho que ela é sempre curativa de alguma forma. Então, acompanhar essa leitura é você mergulhar em você mesmo exatamente para isso, para você encontrar ali toda a sua ambivalência, sua ambiguidade e tudo mais. Então, assim, você reflete não só sobre esse mundo do Grande Sertão, mas do seu próprio sertão. Então, assim, está sendo bárbara a experiência. Eu estou adorando. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário, é muito emocionante esse relato da Márcia também, como machuca essa entrada no sertão, que a gente está chegando aqui próximo das 9 horas, que foi o horário que a gente tinha acordado, e a ideia é a gente estender mais meia hora para quem puder ficar, né? Tem muitas pessoas aqui escrevendo que vai precisar sair. A gente vai mandar tudo por e-mail, o link de inscrição para o próximo, a página que a gente vai discutir também, né, para o próximo encontro. O material todo de apoio já está no site. Quem precisar sair agora, a gente vai colocar aqui no bate-papo para vocês se inscreverem, tá? A gente conta também com uma contribuição voluntária para cada encontro, para quem puder contribuir, senão são todos bem-vindos. E a Padoca também elaborou uma cesta especial do sertão, lindíssima, com contato de pessoas de lá, do sertão de Minas também, que está tudo no material de apoio, se vocês quiserem conhecer e ter acesso a ela, inclusive. Então, só para deixar essa informação para vocês, para quem precisar sair às 9, e depois vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, a gente está gravando esse encontro hoje, tá bom? Então, é só esse recado. E também organizar as pessoas que não estão conseguindo levantar a mão, que é a Regina e a Jaziette. Então, a gente pode colocar depois da Isabel. Tudo bem? Pode ser assim? Pronto, era esse o meu recado que eu queria dar. Agora, Isabel, por favor. Olá, Isabel. Oi, boa noite para todos. É um grande prazer estar aqui participando desse grupo seleto de pessoas interessadas pelo Guimarães Rosa. Só podem ser pessoas diferenciadas, né, que se interessam por essa obra tão maravilhosa. E no início, ainda antes do começo da reunião, a gente vai ouvindo a trilha sonora e a gente já vai se transportando, e aí chega o Odilon, que já nos coloca maravilhosamente dentro do sertão,
e a gente fica muito emocionada. Eu vou falar rapidinho, eu só vou citar aqui uma frase que ele fala, o Baldo, que ele repete muito uma expressão que eu acho muito, muito bonitinha, que ele fala, mire e veja. Ele fala, o Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Então, eu acho que nós vamos mudar muito durante essa travessia, muita coisa vai acontecer e eu tenho certeza que nós vamos chegar no final muito melhores, com muitas experiências, vamos acumular muita sabedoria e vamos chegar no final muito felizes e mais ainda quando pudermos fazer essa caminhada e esse encontro lá na casa do Guimarães Rosa. É isso que eu queria falar. Muito bom estar com vocês e ouvir tantos sotaques de gente desse Brasil imenso, tão bonito, sotaques maravilhosos de todos os lugares. Isso é muito bom. Estou muito feliz. Muito obrigada, Cláudia, Carla, por essa iniciativa, por esse projeto que só nos engrandece. Um beijo para todos. Boa travessia. Obrigada, Isabel, obrigada por fazer parte, obrigada. E eu sei que a Isabel falou, Odilon, depois ela chegou para mim e falou que nunca ficou completamente encantada com o projeto, em função da tua voz também. É tão bom quando isso fica inserido na nossa história, porque a gente leva isso para a vida inteira. É muito importante. Obrigada pelo carinho e pela presença, Isabel. Obrigada. Claudiane, a palavra é sua agora, pode falar. A gente não ia passar para as pessoas que não conseguiram levantar a mão? Ou deixa... Desculpa, não, deixa a Claudiane falar. Depois dela, então. Tá bom. Pode falar, Claudiane. Tá sem som você. Não. Ok? Ok. Tá baixinho, aumenta um pouco o teu som. Ah, tá. E agora? Melhorou. Se tiver muito... Quer passar para as outras duas pessoas que não fazem inscrição? Tudo bem. Não, pode falar, Claudiane, pode falar, não tem problema, a gente já passa para elas, pode falar. Chamando a atenção, assim, que é a minha terceira vez que eu leio o livro, meu terceiro momento. E, assim, queria ressaltar a importância do autor, assim, a capacidade dele de descrever um território, e para isso existem estudos, né, que falam que ele teve acesso a um mapa geográfico do Exército, e mais a viagem que ele fez naquela região para descrever em detalhes, né, o que é aquela região, e ali ele linkou essa paisagem a essa questão filosófica e essa questão do personagem que é o Reobaldo, né? E todos os jagunços e Diadorim, essa história tão linda. Talvez tenha sido, e eu acho até hoje, que é o livro que tenha mais me pegado. Assim. Eu tenho uma paixão muito especial por esse livro. Já li outras interpretações do livro, diversos autores depois quero indicar um, que é o Marco Aurélio, que é um autor psicanalista que faz uma leitura do livro, numa análise psicanalítica, para quem quiser, quando terminar o livro, passar por um estudo assim, mais profundo, ou relatos, né, dessas frases tão impactantes que a gente vai se deparando ao longo do texto, né? Me chama muita atenção dessa terceira vez, né, que essas leituras que quem já leu mais de uma vez, cada vez que lê, vai se remexendo intimamente. Essa questão dele com a questão do amor fraterno e da fidelidade nos traz uma coisa para o nosso humano que é muito profundo. A gente percebe nessas primeiras páginas que ele
que ele vai dar essa guerra mesmo e vai se firmar um jagunço em função dos sentimentos que ele tem pelo Diadorim e pela promessa que Diadorim faz de vingar a morte do pai, né? E ele vai, isso me deixou assim, me remeteu a essa questão nossa, do humano, né? De como que a gente se envolve com o outro pela paixão, pela fidelidade, né? A gente vai perceber ao longo do livro, mas acho que nas primeiras páginas também deixa claro, né? Como ele descreve os colegas jagunços de uma forma amorosa, de uma forma valorizando, dando valor, né, a essa questão de como as pessoas são fiéis ao propósito, independente se elas estão ali matando ou por alguma coisa, né, isso não importa, mas a fidelidade e essa união que faz a gente ser, que é da nossa fé mesmo, né, da defesa da nossa vida, da defesa da nossa cultura enquanto ser humano, né? Eu acho que o Guimarães, eu não sei, esse cara, ele é um gênio. Ele não tem explicação para outra, não tem outro adjetivo, assim, a forma como ele escreve, como ele vai relatando, e aí ele vem com um fundo filosófico, analítico, e ele vem descrevendo geograficamente aquelas paisagens. É muito peculiar, muito profundo, a forma como ele coloca a questão religiosa existencial, que para nós seres humanos faz muita liga, né? No fundo, mesmo quem não tem religião, quem não acredita em Deus, e tudo bem, né? E aí acho que... Mas ele leva para esse lado dessa busca interessante por entender que nós somos. Esse livro me remete a isso, entender o que há por dentro de nós. E é uma coisa assim, que ele vai descrevendo e chega a, não sei se é a conclusão, mas ele descreve a nossa dualidade. O bem e o mal, o diabo e Deus, né? O ódio, o amor, isso está dentro de nós, né? Eu acho que é isso o sertão que ele vai descrevendo, né? Essa é a minha contribuição. Eu estou feliz demais por ele estar aqui. Eu acho que o Odilon contribuiu assim, grandemente, porque eu já insisti com muitas pessoas para ler esse livro, e as pessoas às vezes não dão conta, porque essa leitura é uma leitura que eu acho, eu não sei, se o Odilon fala isso, eu acho que eu tenho razão. Nós, mineiros, né, eu sou mineira, quando a gente vai ler esse livro, essa oralidade mineirês, e porque eu também sou do interior, assim como o Odilon, ela fica muito óbvia e fácil da gente adentrar nesse discurso que é difícil, que é um discurso do interior do Brasil, assim, lá no interior, né? E ele faz isso com muita primazia para verificar o grupo de convidado, ele queria parabenizá-lo, porque isso facilita a leitura que as pessoas têm dificuldade de ler. Porque esse livro é muito poético, ele tem que ser lido com musicalidade, porque e hoje as duas primeiras vezes, a primeira vez eu tinha um pouco de dificuldade, a segunda mais facilidade, agora eu estou lendo como se fosse um... Eu estou lendo e eu acho que o Odilon contribuiu para isso. Essa terceira leitura, para mim, está como se fosse uma música, um cantar mesmo. E é muito gostoso. Bacana, Claudiane. O pessoal está pedindo para você colocar o nome do livro lá no bate-papo. Você faz essa gentileza para a gente? Coloca lá, tá bom? E o Odilon está falando aqui que vai ter... começa a semana que vem, Odilon, só um pouquinho que eu já passo. Odilon, me fala que o pessoal está saindo. Me fala da tua peça da Clarice. Demora um pouco. É dia 11 daqui 2 semanas, dia 11 de setembro começa. É uma peça literária com a obra da Clarice. Eu estou propondo um percurso de 4 encontros aos sábados, porque o público escolhe na hora os contos e crônicas que querem ouvir naquele dia. Tem um cardápio literário, é como se fosse um jantar literário, com entrada, pratos principais, sobremesa e cafezinho. Mas eu vou tirando, são 5 textos por dia,
eu tiro os que forem escolhidos no primeiro sábado, eles não voltam nos 3 sábados seguintes, e assim por diante. Então, eu proponho um passeio pela obra da Clarice em 4 encontros, mas quem quiser assistir uma apresentação só avulsa, está convidado também. E começa dia 11 de setembro, então quem animar está convidado. Ah, que delícia, Odilon. Olha, depois fala com a gente, que a gente faz uma parceria junto com a Padoca, essa coisa do cafezinho, Clarice, não sei o quê. Vamos trabalhar juntos nisso, nosso maior prazer. Que delícia! E que horas, qual vai ser o horário, Odilon? Vai ser sempre aos sábados, às 8. A Clarice escrevia no Jornal do Brasil, sempre aos sábados. Então, eu quis fazer os encontros também sempre aos sábados por causa disso. Porque a gente tem a confraria do conto e do filme, que é aos sábados também, mas às 8 da noite a gente consegue estar junto. Ah, que bacana! Odilon, você manda arte para a gente depois, para a gente divulgar? Não vou fazer. Eu te falo depois, Odilon, sobre isso. Tá? Mas a minha mão levantada não era para isso não, tá? Eu vou passar para a Carmen. Posso fazer só uma observação? Eu já vi essa apresentação do Odilon com cardápio e é maravilhoso. Eu quero estar junto. É maravilhoso, eu fiquei encantada, assim, e a ideia do cardápio, Odilon, eu achei sensacional. Eu vi, acho que foi o ano passado, não foi? Ou início desse ano eu vi pelo Simpla, eu comprei pelo Simpla o ingresso. Foi maravilhoso, gente, eu recomendo para todo mundo, é encantador. Parabéns, Odilon, foi encantador, eu adorei. Que Caleia, eu também assisti o Odilon, inclusive o Odilon eu fui aquela que votei várias vezes, mas não podia. Mas eu gostava muito de Manuel. Manuel de Barros, eu queria muito que ele lesse. Também recomendo, gente, é maravilhoso. Eu também, A gente vai fazer um trabalho juntos nisso. Carmen, você pode falar, Carmen. E as pessoas que estão esperando? Carmen, só um pouquinho. Só um minutinho, Carmen. Tem a Regina e a Jaziette. Regina, tá por aí? Tô aqui. Olá. Estão me ouvindo? Oi, tudo bom? Não, Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Regina. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Rapidinho, assim, acho que hoje se está olhando aqui, né? Mais de 250 pessoas em torno de um percurso, de um livro. É maravilhoso, eu acho que isso é sensacional. Assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Acho que o Guimarães Rosa deve estar pulando de alegria, né? Porque ele dizia que tinha escrito para durar 700 anos, então eu acho que é isso que faz, né? E eu, como trabalhando com isso, né? com mediação de leitura, né? Na oficina de leitura do IEB, eu acho que é muito legal ver essas várias iniciativas que vão levando a coisa para frente, né? E ouvindo esses depoimentos das pessoas, né? Depoimentos honestos, as dificuldades que tem, né? Então, eu acho que isso, assim, sensacional. E eu queria só voltar a uma coisa que falaram bem lá no começo, quer dizer, na verdade foi falado o tempo inteiro, né? Que são duas coisas, né? Que essa questão, né? Que o Reobaldo é um filósofo, né? Uma vez uma pessoa que não tinha lido O Grande Sertão chegou para mim e falou, mas assim, como um jagunço filósofo, isso não é uma coisa caricata, isso não fica uma coisa muito, muito caricata? E aí eu falei, não, olha, ficaria, claro, dependendo de quem tá escrevendo, né? Mas é o Guimarães Rosa, e não é só porque é ele, né? E aí, quando você vai para o sertão, e isso foi uma experiência minha, né, de 13 anos, indo todo ano para o sertão, percorrendo essa geografia, e aí você percebe que por que a verdade, né, por que ele é verossímil, por que o Reobaldo é verossímil? Porque lá no sertão, desde uma criança, você vai conversar com uma criança pequena, ela é cheia dessas certezas, desses aforismos, dessas tiradas, né? Então, eu acho uma coisa muito bonita no sertão, e de poesia também, né? E eles são cheios de tiradas, eu acho que, assim, ainda hoje, apesar de de tudo que, né, de toda essa mudança pela qual o sertão passou e vem passando, eu acho que existe ainda uma essência, que é essa essência que ficou lá meio intocada do homem do sertão. Então, acho que isso dá para, quando você vai lá e quando você
fica frente a frente com essas pessoas, que são pessoas comuns, né, que podem vir a ser personagens. Se você vai lá, se você até escreve alguma coisa, né, uma crônica, um conto sobre aquelas pessoas, elas viram personagens, mas elas estão lá levando a vida real. Então, eu acho que assim, o lastro, né, da veracidade do Riobaldo e de vários personagens do Guimarães Rosa, para mim está nisso, né? Se você, né, vocês fizeram um convite, né, para as pessoas, depois que terminar essa travessia, fazer a travessia pela geografia. Eu acho que assim, é matador, né? Não tem como você duvidar do Riobaldo depois que você vai lá, porque assim, é o tempo inteiro, e assim, eu acho que as pessoas elas têm uma coisa que a gente perdeu muito, né, eu acho que a cidade, né, as cidades, que é a dignidade, né? Então, assim, que é a dignidade de fazer um questionamento, de fazer uma piada. Às vezes você pergunta uma coisa e eles te respondem de um jeito engraçado, que faz você pensar. Então, assim, lá está a verdade, assim, lá está a verdade do Riobaldo, lá está a verdade da fala dele, né? Então é isso, e acho que assim vai ser uma travessia bem legal, e assim, é muito legal. Assim, eu acho que eu saio dessa noite muito feliz vendo que tinha mais de 250 pessoas em torno de um livro. Isso sim, não tem preço. É isso, gente. Emocionante, né, Regina? Nossa, eu também me arrepio, fico emocionadíssima com isso. Imagina, é maravilhoso. E fazer uau, é lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, eu estou emocionadíssima. Obrigada, que gente. Você aqui com a gente. A Regina vai ajudar a montar o nosso roteiro, né, Regina? Já estou lá na comitiva, né? Obrigada, legal, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, por favor, a Jaziette. Jaziette está por aí, aqui ainda? Oi, gente. Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Bom, eu quero falar uma coisinha só, que é, do mesmo jeito que muita gente já falou aqui, a dificuldade de ler Guimarães, essa coisa toda, né? E etc e tal. Eu confesso que, assim, depois que eu fiz a minha primeira viagem a Cordesburgo, eu passei a ouvir Guimarães Rosa, ao invés de ler Guimarães Rosa. Porque eu lia Guimarães Rosa, os contos e tudo mais, ouvindo as vozes de Cordesburgo. E aí eu até poderia citar algumas vozes que me marcam até hoje, que me marcaram e que me marcam até hoje, das pessoas que fazem as narrativas lá, que narram Guimarães Rosa. Assim, Regina, que é uma, vamos dizer assim, é uma cidadã cordesburguense, porque foi lá que eu a vi pela primeira vez, e a gente sempre se encontrava, né, nessas viagens. Mas, assim, ouvi Zé Maria, ouvi Fábio, ouvi, assim, Mércia, ouvi, assim, eu tenho nomes, assim, porque estão comigo até hoje. Sabe, assim, tanta gente boa, tanto menino bom que vai lá e faz as suas narrativas, tantos atores que leem Guimarães Rosa lá para a gente, e a gente sai de lá com o som no ouvido, sabe assim? E esse som eu tenho até hoje. Então, assim, eu acho que quem tiver a oportunidade de ir a Cordesburgo, por favor, vá numa ocasião dessa para ouvir as pessoas narrarem Guimarães Rosa, porque vocês vão voltar para casa e vão começar a ler Guimarães Rosa com essa oralidade. Assim, vocês vão começar a conversar, sabe, assim, do mesmo jeito que Riobaldo conta as histórias dele, a gente vai contar as histórias lendo ele. Então, assim, e de voz alta, melhor ainda. Então, assim, e aí, assim, depois disso, aí eu tenho uma experiência com um amigo, o Gilson Barros, que também, sabe, assim, adoro ouvir o Gilson lendo. E depois, assim, o Odilon, assim, depois que eu ouvi o Odilon, aí o Odilon fica nos meus ouvidos o tempo todo, assim. Quando eu vou ler, eu fico pensando assim, como será que Odilon diria essa frase? Ou como será? E eu fico sempre com essas vozes no meu ouvido. Então, assim, eu acho isso fantástico. E assim, e isso facilitou, né? Eu não estou dizendo que eu entendo Guimarães Rosa, mas assim, facilitou a minha leitura. Ela deslanchou mais um pouco depois que eu passei a ouvir essas vozes, e elas estão comigo até hoje. E assim, para falar do livro, eu queria só... Eu sou mais do amor. Então, assim, eu queria falar do amor. E aí, assim, peguei um trecho aqui, que é justamente na viagem, aquela viagem bem difícil que eles fazem, né, para o Liso do Sussuarão,
e chegam de noite cansados, os animais exaustos e todo mundo cansado. E aí, assim, Riobaldo vai dormir, ele diz que chega e apiou o animal e caiu cansado, né, morto de cansado para dormir. Mas antes de dormir, ele diz que pensou em duas coisas, ele diz que intrugiu duas coisas, que foi Medeiros Vaz e que foi o Hermógenes, que ele ficou pensando se o Hermógenes era pactário mesmo, etc. e tal. Mas aí, antes dele fechar os olhos, né, aí ele disse que Diadorim estava perto dele, né, deitado ali, descansando já do lado dele. E aí ele disse que ouviu Diadorim, e Diadorim dizia isso. Pois dorme, Riobaldo, tudo há de resultar bem. E aí ele disse que antes, palavras picaram em mim uma gastura cansada, mas a voz dele era o tanto para o embabo do meu corpo. Noite essa, astúcia que tive uma sonhice. Diadorim passando por debaixo de um arco-íris. Ah, eu pudesse mesmo gostar dele. Os gostares. Então, assim, isso, sabe assim, me marca. E me marcou porque o amor deles me marcou o tempo todo nessa trajetória, nessa travessia, a despeito de eu gostar dos jagunços, do que eram os jagunços, que os jagunços amavam e eram duros, e das guerras e de tudo mais, mas assim, é o amor que produz em mim muita alegria quando eu leio, né, O Grande Sertão, que eu já tentei ler muitas vezes, a maioria delas sem entender coisíssima nenhuma e sem ter esse som, essa sonoridade. E depois dessa sonoridade, quando eu escuto, aí eu fico escutando todo mundo que eu já ouvi e que lê tão bem e que narra tão bem, e aí é essa memória que fica em mim. E era isso só que eu queria dizer, e agradecer sempre a vocês, porque essa é uma oportunidade única de acompanhar essa leitura. Muitíssimo obrigada. E boa noite para todo mundo. Obrigada, Jaziete, obrigada. Também eu sou do teu time, para mim é o amor. E tudo é amor para mim, não tem como. Eu não consigo sair. Até o diabo tem amor lá na história do diabo. Não tem como. Ele está dentro da gente e ele também tem a opção de visualizar o amor de uma forma diferente. É muito bacana. É muito bacana. Não, que fala linda da Jaziete, né? Muito linda. Gostoso, bem gostoso. Emocionada de te ouvir. Eu também sou do amor. E essa fala dela, vou fazer uma observação. Existe uma lenda popular que quem passa embaixo do arco-íris muda de sexo, né? Então, isso tem a ver com o sonho dele, porque Diadorim passa por debaixo do arco-íris e aí se transformaria numa mulher, né? Então, isso é genial, assim, eu acho esse trecho muito bonito, em função até dessa lenda popular que quem passa debaixo do arco-íris muda de sexo. Exatamente, é exatamente isso, Léa, que me veio exatamente isso, assim, porque a gente, quando é criança, aprende isso, né? Que quando você passa embaixo do arco-íris, você muda de sexo, né? Você pode de homem virar mulher, de mulher virar homem, e assim vai, né? Mas é o amor. Dele, né? Ele queria amar, ele não estava entendendo o amor que ele sentia, né? Então, é por isso que ele achava que seria bacana que Diadorim passasse embaixo do arco-íris. Tudo resolveria na vida dele. Obrigada, Jaziete. Obrigada. Carmen, você, bem. Pode falar, Carmen. Opa, oi. Então, bom, acho que a emoção compartilhada de hoje é uma coisa arrepiante para todos nós. E só tenho a agradecer também por essa incursão, e o Odilon, eu acompanho ele não só com eu sou inscrita no canal dele, não só com o Guimarães, do Manuel de Barros, enfim. Mas eu queria aqui destacar algumas coisinhas só para dar mais estofo para essa nossa travessia conjunta, né, partilhada. Como alguém ressaltou, essa questão das veredas, né, são caminhos, mas são fundos, e a gente é convidado a penetrar nesses fundos, nesses escuros nossos, né, onde também tem perigos ali, tem cobra que se ajeita, enfim.
E isto é um convite para a gente fazer como Riobaldo, através da literatura, né, como um paciente ali analisando, entrar nesses escuros, percorrer esses caminhos que não estão trilhados a priori, né, mas vão se construindo durante a nossa travessia. Não é de saída nem de chegada, como ele diz, mas o real que a gente atravessa nesse percurso e que vai se fazendo conforme a gente caminha e se perguntando, né, o que é a vida, quando ele diz aqui, olha, quem mói no áspero não fantaseia, né? Quer dizer, poxa, a gente cair nisso, a vida dura das pessoas, do sertanejo, do pobre, enfim, de quem rala de sol a sol, né? Sem período de descanso, para poder... E a gente sabe que a fantasia, o sonho, o acreditar, o ter esperança é tão necessário para a gente construir essa melhor obra de arte que nós fazemos, que é a nossa própria vida, né? E que a gente precisa dessa fantasia, desse descanso, para fazer essa pergunta: quem sou eu? Né? Como ele diz, eu sou, eu mesmo, diverjo de todo mundo, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Né? Uma travessia que a gente não sabe onde vai dar, quando ele nos leva a pensar que, mesmo ao atravessar um rio, a gente não sabe, vai dar mais embaixo, vai dar mais em cima. A vida é um imprevisto, é um jogo, né, das circunstâncias, e a gente tem que se lançar a esse desafio sem pré-determinação. É um convite que a vida faz para a gente, né? E pensar nos sertanejos que são sofridos. O jagunço é homem já meio desistido de si, não é? Nesse terreno inóspito, árido, sem chuva, esse deserto quase, não é? Mas com tanta emoção, a gente precisa aprender a ouvir não só esse outro, sair dessa bolha do conforto e aprender sobre nós mesmos e o homem que somos, não é? Entre esses outros também. Quando ele diz que uma passagem aqui, pobre tem que ter um triste amor à honestidade. E quando ele também, numa certa altura, ele brinca, olha, vamos ouvir ali o sertanejo, ele tem muito aqui a falar, sabe? Às vezes ele faz um gracejo, até com do pum, né? do traque do jumento, ele faz uma ventania toda. Enfim, gente, quanta graça, quanta profundidade, e essa questão do amor, do afeto, que permeia todas as nossas relações, e eu acho que é só por aí que esse mundo pode ser outro. E eu vou, então, finalizar essa minha participação, aqui a página 66, Diadorim veio para perto de mim. Falou, tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. E de que a miúde a gente adverte em certas saudades? Por que a gente se adverte de certas saudades? Eu respondo, é para se conectar com o passado, porque nós temos uma memória, uma história, e não adianta a gente dar as costas, porque a história sempre vai estar
E esse contar a narrativa que com toda a maestria, esse grande gênio da literatura, que tem mais de 2.000 estudos no mundo sobre ele, não é? Então, é um convite para a gente, porque é narrando, é contando história que a gente se humaniza, é só assim, é o que fica, é se contar, nada mais. Que lindo! Que delícia, Carmen, que gostoso, é isso mesmo. Nossa, que delícia, muito bom, muito gostoso. Finalizamos com uma travessia de ouro, com a presença da Carmen. Muito gostoso mesmo, cara. E é o passado, é ressignificar o passado, né? O Odilon estava com a mão levantada, quer falar? Eu estava, mas depois da fala da Carmen, eu estou tão assim, embevecido que vamos deixar para a próxima, pode ser? Pode, não tem Lindo, problema. Carmen, lindo. Gente, boa muito noite. lindo, muito lindo. Gente, desculpa o horário, desculpa essa... É tão emocionante. Estou vendo a Mônica aqui. Mônica, você conseguiu atravessar junto? Vamos embora com a gente. Que linda você, gostoso, gente. É muito bom estar com vocês. Carmen, amei, adorei, foi maravilhoso. Foi uma noite linda. Leila, você quer falar? Podem abrir os microfones, a gente está finalizando. Eu quero, é rapidinho, só eu fiquei buscando aqui os significados de vereda, né? Fiquei implicada aqui com essa questão. Então, assim, no dicionário, caminho estreito, senda, sendeiro, primeiro. Segundo, caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar, atalho, né? E outro, né? O que são veredas, né? Vereda é a fitofisionomia com a palmeira arbórea, Mauritia flexuosa emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. As veredas são circundadas por campos típicos, geralmente úmidos, e os buritis não formam dossel, como ocorre no buritizal. Então, os buritis estão presentes, né? E daí, só para concluir, eu pensei nessas... enfim, ela pode ter vários significados, né? Mas eu pensei no sertão aqui, né? Um insight, como um universo caótico e indiferenciado. E Grande Sertão, veredas, porque talvez através das veredas os espaços vão podendo ser delimitados e diferenciados para que se encontre, se definam, né, as coisas, papéis, personagens, as histórias e tudo mais. A vereda ficou por aí para mim, só. Obrigada, Leila, obrigada, gente. Agradeço, delícia. Obrigada, nossa, fechamos assim, uma delícia, estou assim, gostoso. Então, estou nessa, consegui. Conseguiu, Mônica, saiu do começo. Muito difícil no começo, mas depois é como quando você quer pegar um sotaque diferente, você vai entrando e, claro, Odilon deu a deixa. E é maravilhosa. Estou até o final. Vamos ficar juntos. Nossa, adorei. E essa coisa do passado, essa coisa da nossa história, a gente tem história, e a gente às vezes cai. E as veredas são, cada um define a sua própria vereda. E vamos nessa leitura, e não é difícil, porque se a gente se der as mãos, a gente puder partilhar, e acima de tudo, descobrir a poesia que existe nas pequenas coisas da vida. É isso que faz com que a gente continue acreditando. E é muito difícil, é perigoso, precisa ter coragem para conseguir, para chegar no final, mas a gente vai conseguir. Obrigada. Eu queria só agradecer e dizer também que quem quiser contribuir com músicas que remetam ao Grande Sertão, a gente vai habilitar a playlist para vocês inserirem músicas, canções também no Spotify, a gente escutar junto. Uma forma da gente estar junto também, vai ser muito bem-vinda. Vamos mandar por e-mail para vocês. Gente, obrigada. Uma boa noite. Obrigada.
Até, muito obrigada. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, maravilhoso. Mônica. Adorei te ver, Zé Carlos. Obrigada, boa noite. A Yara, gostoso, gente.